Ei, pessoal, hoje o Mundo Político vai tratar da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e como esse episódio vai impactar no futuro do governo Bolsonaro e também no futuro político de Moro. Então eu vou conversar com o cientista político e sociólogo Alberto Carlos Almeida. Alberto, muitíssimo obrigada por atender a gente. Obrigado, Vivi. É uma honra, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos começar pelo episódio em si, a saída do Moro, o que ele significa, na sua opinião, para o governo Bolsonaro e para o campo político da direita que está no governo. Olha, veja só, Bolsonaro não conhecia Sérgio Moro, né? Ele convidou Sérgio Moro, inclusive eu me lembro, na época, eu comentando com amigos meus também que analisam o cenário político, assim que ele venceu a eleição, a gente disse, olha, foi uma jogada de mestre de Bolsonaro convidar Sérgio Moro para ministro da Justiça, porque meio era a mão e a luva, ali se casavam, o próprio Bolsonaro, durante a campanha, utilizou a imagem de Sérgio Moro, então, do ponto de vista da imagem, foi uma jogada de mestre, sim. Né? Do ponto de vista do arranjo, sempre foi complicado, porque para que Sérgio Moro mantivesse a sua imagem, o seu discurso, ele passava ali a entrar na política, e a política é a política, né? Iriam acontecer muitas coisas e que Sérgio Moro teria que se pronunciar, teria que agir, né? E aquilo, de fato, iria criar, no mínimo, né, para falar o menor, um desconforto, né? Mas seria muito mais do que isso. Do ponto de vista da imagem, agora a gente olhando a saída, né, eu comentei a entrada, Sérgio Moro é conhecido nacionalmente, é aprovado por um segmento do eleitorado, um segmento mais de direita, ele é fortemente aprovado. Agora, ele não teve o voto na urna. Quem teve o voto na urna foi Bolsonaro. Tá? As pessoas nunca podem, como é que eu diria, minimizar a importância do voto na urna. O voto na urna é muito importante. As pessoas olharam a campanha eleitoral, olharam os candidatos, formaram a visão dos candidatos, escolheram um e deram, a maioria deu lá o voto para o Bolsonaro. E aquilo lá digitou um númerozinho, apertou, viu a foto, apertou confirma. Quer dizer, aquilo tem um peso muito grande. A pessoa acompanhou e se lembra que votou em Bolsonaro. Agora, Moro não tem o voto, né? E não só Bolsonaro tem o voto, mas Bolsonaro ele também tem a mídia. Quer dizer, quem é que pauta a mídia em qualquer país do mundo? O primeiro-ministro, o presidente da República. É natural que seja assim. É notícia. Tudo que o presidente faz, tudo que o primeiro-ministro faz, é notícia em qualquer país do mundo. Então, Moro sai da visibilidade, né, e permanece Bolsonaro, justamente aquele que teve o voto. Eu acho que é a melhor maneira das pessoas olharem o que virá no que tange tanto a Bolsonaro quanto a Moro. Agora, esse questionamento em torno disso tem muito a ver com o fato do que o Moro representou indo para o governo. Quando você diz como que Moro chegou, por que Bolsonaro faz esse casamento, não é? Tem a ver com a bandeira da corrupção, da anticorrupção. Não é? Bolsonaro não está mais preocupado com essa bandeira? Ele abriu mão dessa bandeira? Ao tomar a decisão, ele fez um cálculo nesse sentido, ao dizer, não, vou demitir o Valeixo, isso, claro, vai impactar, Moro não vai querer, mas eu estou decidido, e ele fez esse cálculo. Vivian, esse tipo de coisa, o conflito que eles tiveram, eu não diria somente Bolsonaro e Moro, mas Bolsonaro, Moro e Valeixo, é um conflito que qualquer três pessoas políticas resolveriam numa conversa, em torno de uma mesa, entendeu? Olha, eu quero isso, que aconteça isso, simplesmente uma conversa, né, de aparar arestas dentro nas quais, né, conversa na qual todo mundo cede um pouco. Agora, para que essa conversa aconteça, é necessário ter relação de confiança. Né? E aí é o problema Bolsonaro-Moro, quer dizer, eles nunca tiveram relação de confiança. O Moro nunca tinha trabalhado com Bolsonaro. Vamos pegar um caso que aconteceu recentemente na República,
Lula e Márcio Tomás Bastos. Nunca houve uma crise importante naquele período, enquanto o Márcio Tomás Bastos foi ministro. Por quê? Porque eles se conheciam de longa data. Márcio Tomás Bastos tinha trabalhado pro bono várias vezes para Lula, para o sindicato. Então, aquilo cria uma relação de confiança. Essa relação nunca existiu entre Bolsonaro e Moro. Né? Então, é natural que o presidente da República, todos fizeram assim, ele queira ter um mínimo de relação de confiança, ou é uma relação de confiança, ou é uma relação partidária com seus indicados. E aí o Ministério da Justiça era particularmente importante. Quanto a Bolsonaro abandonar o discurso da corrupção, ele sempre tem maneiras, ele sempre vai ter como matizar isso. Por exemplo, tá? Uma maneira, ele falou isso naquele discurso dele de resposta a Moro. Ele falou que a corrupção tinha diminuído. Ele pode abrir mão de zerar a corrupção e simplesmente dizer que ela diminuiu, porque do ponto de vista midiático, as pessoas tenderão a concordar com isso, uma vez que não há mais Operação Lava Jato. Existe uma tese de que Bolsonaro está se fiando num crescimento numa parcela da população entre os mais pobres, e isso está sendo realmente aferido por pesquisas, então que nesse momento ele estaria disposto a abrir mão de uma parte da classe média, que é essa classe média, esse movimento à direita que impunha essa bandeira da corrupção. Você acredita nesse cálculo aí, nessa possibilidade? Ô, Vivian, vamos ser bem realistas, né? Sérgio Moro e Bolsonaro, essa disputa é muito uma disputa dentro do mundo político, ainda que todos saibamos, também por pesquisa, que a imagem de Sérgio Moro ele é muito conhecido nacionalmente e aprovado por aquele segmento que eu mencionei. Ponto final. Mas ele saiu, ele vai ter muita dificuldade de ter a mídia que ele teve nos últimos 5, 6 anos. Tá? Então, o que vem agora, daqui para frente? Vem Covid, pandemia e recuperação da economia. Esses serão os grandes temas, as grandes questões. É uma turbulência com muita mídia, de saída de ministro, saiu Mandetta, saiu Sérgio Moro. Bom, aí baixou a poeira disso. Aí voltamos ao mundo normal. O mundo normal, diga-se de passagem, que é anormal, né? Que é de enfrentamento de uma pandemia, né? Algo raríssimo, né? Estamos vendo aí todos que estão vivos agora, quer dizer, pouquíssimas pessoas estão passando a sua segunda pandemia. Quando eu falo isso, penso na gripe espanhola em 1918. Não por acaso ele faz uma declaração de apoio, manifesta apoio a Guedes e diz que a economia é com ele? Exato. Eu acho que é isso, tá? Justamente por isso. Ele quer deixar claro, é claro, todo governo tem disputa interna, isso aconteceu nos governos do PT, nos governos de Fernando Henrique, né? Então tem um grupo mais fiscalista, um mais monetarista, do ponto de vista econômico, vai ter um grupo mais desenvolvimentista, um grupo mais pró-austeridade. Então todo governo tem esse embate. E é claro que o árbitro final desse embate é o presidente da República. Na semana passada foram levantadas muitas dúvidas em torno desse embate. É um embate que está aí para ficar, né? E o presidente vai ser o árbitro. Então, de um lado, tem lá o Braga Neto, meio uma aliança entre Braga Neto, o Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, e o Rogério Marinho, que ele foi deputado pelo PSDB, foi o responsável pela articulação. Rogério Marinho é bem político, né? Então são esses três de um lado e Paulo Guedes do outro. Né? Então esses três seriam os, entre aspas, desenvolvimentistas, os que estão defendendo gastos públicos em obras, e o Paulo Guedes não, mantém-se na austeridade fiscal. E o que o Bolsonaro falou agora é meio prestigiando o Paulo Guedes. Mas vamos ver se ele vai ter movimento pendular ou não. Ele pode vir a ter um movimento pendular, ninguém sabe. Um movimento que ele tem demonstrado continuamente, né, ao longo do eu acho, né, Vivian? Errática a atitude dele, né? Meio pendular. E acho assim, a proximidade da eleição. Olha, tem uma coisa: políticos, a democracia, eu sempre digo isso, a democracia, os políticos estão lá, os políticos sofrem da sociedade sempre pressão para gastar mais, gastar mais, gastar mais.
né, os políticos, desde Joaquim Levy até agora, eles estão vivendo um longo período em que eles têm que dizer muito não. E político gosta de dizer sim. Deputado, senador, governador. Em algum momento eles cansam disso e vão tentar achar alguma brecha para voltar a dizer um pouco mais de sim. Então, essa pressão mais gastadora tende a aumentar com a proximidade, não da eleição de 2020, mas da eleição de 2022, na minha visão, tá? Uhum. Agora, a gente viu aí uma medição de índice de popularidade, não é, nas redes, que a consultoria Quest, foi a Folha que publicou essa última medição, mostrando que Bolsonaro ainda lidera, mas ele perdeu popularidade com esse episódio. E o Moro deu uma crescida. Bom, isso é um resultado imediato, né? Mas o que eu queria, eu só toquei nisso para dizer o seguinte: você disse que quem vai fazer a concertação do governo é o presidente, naturalmente é o presidente, mas isso nós estamos falando internamente, o governo internamente, não é? Como é que fica Bolsonaro nas relações institucionais, não é? Ele tem administrado, ele tem se preocupado com essa questão da perda de popularidade, né? Ele tem, ele está tem inquéritos que o incomodam, que o preocupam, que estão no Supremo, investigações da Polícia Federal, ele tem buscado apoio dentro do Congresso, coisa que ele não fazia antes. Eu queria que você fizesse desse uma analisada da situação dele, do governo dele, presidente Bolsonaro, nessas relações institucionais e nesse momento delicado que vem, inclusive, com as posições que ele tomou durante a pandemia. Olha, ele está sofrendo pressão de tudo quanto é lado, né? Então, olha, tem um processo importante dentro do STF, processo não, investigação, os termos, né? Pode ser que eu cometa alguns equívocos, porque eu não sou um jurista, mas ao que parece o seguinte, as palavras são essas mesmo. O STF está investigando aquilo que vem lá de trás, ano passado, de fake news contra o Supremo. Fechada essa investigação, ela será enviada para a Procuradoria-Geral da República. E o procurador, Augusto Aras, pode abrir o inquérito, não é isso? Abrir o inquérito que resultará num processo. Denúncia. Denúncia, né? Então, investigação, denúncia, processo. Só que, para que haja o processo, o Congresso tem que aprovar. Aconteceu com Temer 2 vezes. E o Congresso rejeitou, a Câmara, mais especificamente. Então, se Augusto Aras decidir instaurar a denúncia, ele tem que mandar para a Câmara dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados afaste o presidente da República, para que o presidente da República seja processado pelo STF num prazo de 6 meses. O Bolsonaro sabe disso. Então, o primeiro problema que ele vai ter é Augusto Aras. O segundo problema é a Câmara dos Deputados. Mas é um problema? O Aras não, é um problema em que sentido, tá, Vivian? O que eu penso assim, ele, Bolsonaro, sabe que é um risco. Tem uma espada de Damocles em cima da cabeça dele. E ele é o mínimo, né? Agora a gente vai ver, de fato, quem é Bolsonaro. Ele é maluco? Todo mundo diz maluco, maluco, mas ele rasga dinheiro, né? Aquele negócio é maluco, mas não rasga dinheiro. Se ele resolver bater de frente com o sistema, essa espada vai cair no pescoço dele. Tá? Então, agora é que a gente vê, né? A gente vai ver, porque todo o afastamento dele terá que necessariamente passar pela Câmara, ou esse que eu mencionei, ou o impeachment. Né? Então, se ele não rasgar dinheiro, ele vai conciliar com o sistema. Se ele rasgar dinheiro, não, ele vai ficar dobrando, triplicando a aposta. E aí ele vira, de fato, um candidato a ser deposto. Ele pode ser deposto se ele continuar insistindo em bater, porque ele vai e volta, né? Ele fez aquela manifestação. Mas ele não tem desafiado o sistema? Ele já não tem feito isso de uma forma relativamente sistemática? Eu acho, sim, mas, por exemplo, vamos pegar o caso lá do domingo, que ele foi no quartel do Exército em Brasília. Depois, no dia seguinte, ele recuou. Quer dizer, tinha um Bolsonaro no domingo e tinha um outro Bolsonaro muito diferente na segunda, terça e quarta. Né?
Se ele for o Bolsonaro do domingo, ele corre o risco, sim, de ser afastado. Se ele for o Bolsonaro da segunda, terça e quarta, ele vai ficando. Tá? Essa é a visão. Não entra nesse momento, é o ir ficando, ajudar ele a sair de um isolamento, enfim, dele se fortalecer. Como é que você vê o Centrão? Até pelo próprio conflito, né, do que o Centrão representa, né, a tal da velha política, que Bolsonaro, mais uma bandeira que ele empunhou contra a velha política. O Centrão é exatamente a representação máxima daquilo que ele aponta como velha política, né, daquilo que ele chama de velha política. Como é que vai ser esse papel do Centrão aí? Olha, ele vai ter que dar um jeito, né? Ele vai ter que dizer, quando ele for questionado com relação a isso, ele vai ter que dizer que eles mudaram. Ah, sim, era a velha política, mas agora quem manda sou eu, né? Que é a coisa do líder, ele tem muito essa imagem, quem manda sou eu. Né? Então, eles eram daquele jeito, se eles quiserem, se eles não mudarem, eu vou mandá-los embora. E aí ele vai ter que sentar com eles e fazer algum tipo de acordo até em termos de comunicação, do que ele vai falar e do que ele vai fazer. A gente tem que sempre pensar que esses políticos que ocupam meio centro político, né? O centro em que sentido? De uma maneira muito prática, eles são capazes de apoiar tanto governos de esquerda, apoiar os governos do PT, quanto governo de direita, né? São políticos que a ideologia principal é o pragmatismo, no sentido de preservar seus mandatos ali. Então, eles querem recursos para levar para prefeitos, fazer obras, benfeitorias para suas bases eleitorais, de tal maneira que eles consigam sempre ser reeleitos. Essa é a finalidade deles. Então, eles não querem briga com nenhum governo. Eles até podem ir a público defendendo briga. Pode até ter um político ou outro do Centrão indo a público dizendo, tá vindo impeachment, mas isso, em geral, é para barganhar, é para aumentar o poder de barganha deles. Né? O que eles querem mesmo, e isso daí para eles seria muito bom, ficar dentro de um governo fraco. Para eles, se Bolsonaro se tornar um governante fraco, é melhor, porque o apoio deles vai ser melhor traduzido, né, em benefícios para eles. Né? O próprio Bolsonaro, olha, eu estou muito fraco, preciso muito deles, então eu vou ter que fazer o que eles pedem. Então, é isso que, na verdade, eles querem, né? Pois é, e a percepção do eleitor do Bolsonaro disso? Olha, Bolsonaro vai ter que trabalhar com ele, vai ter que criar novas narrativas, ou pegar a narrativa que ele tinha no passado e adaptar para esse presente. Não vai ter jeito. Né? Você acha que é simplesmente dizer, não, eu estou no comando e vai ser diferente? Você acha que isso funciona com, vamos dizer, os bolsonaristas de raiz, ou ele tem uma perda? Há uma discussão do quanto ele vai perder de base popular, né? Essa é uma discussão que vem sendo encaminhada já há algum tempo, com base nessas pesquisas, monitoramento de rede e tal, já mostrando que há uma perda. Ele tem algumas coisas que foram os discursos que o elegeram. Nós mencionamos a questão da corrupção, essa questão da velha política é outra delas, né? Esse perfil do Bolsonaro, o mito, ele está acima dessas questões? Ele consegue segurar as pessoas? Olha, se você não entregar, nada fica totalmente acima se você não entregar. Tá? Não existe isso, não existe esse endeusamento incondicional. Né? Mas ele pode, eu vejo assim, eu vou falar, eu não sei se ele vai usar, né? Mas olhando o contexto, como analista, né? Como foi uma mídia muito forte de corrupção durante 4, 5 anos antes de ele tomar posse, ele pode sempre dizer, olha, a corrupção agora é nada, naquela época era imensa, vocês se lembram da mídia? Então esse é um discurso possível. Tá? E que os seus eleitores irão concordar, porque os eleitores dele são eleitores que votaram nele contra o passado em relação ao governo dele. Então esse é um discurso que eles tendem a concordar. Um outro que Bolsonaro tem pesquisa, tá? Se você pegar pesquisas do Datafolha e do Ibope entre o primeiro e o segundo turno de 2018, atestam isso,
que as pessoas queriam um líder forte, né? A maioria, né? Um cara que vá lá e faça, e aconteça. Né? Então, Bolsonaro ele procura fazer isso. Toda vez que ele vai a público com esses arroubos ditatoriais, a minha visão é que é muito mais fala do que ação, tá? Mas ao falar, o que ele transmite para esse eleitor dele? Que ele continua sendo aquela pessoa forte, disposta pelo indivíduo, a capacidade dele de mudar o país. Tá? Então, esse é um outro pilar importante que ele pode dizer, esse pessoal está comigo, mas quem manda sou eu. Sim, mas que risco que ele corre, por exemplo, de um inquérito desse avançar e o expor, inclusive expor a família dele, que essa parece ser a principal preocupação dele com a produção, né, o tal gabinete do ódio, os grupos de fake news que sempre o apoiam nas redes. Essa investigação parece que é a grande preocupação dele em relação à demissão do diretor-geral da Polícia Federal. Né? Ô, Vivian, tudo que envolve política atrai muito o eleitor, né? E tudo que envolve família e política juntos acabou. Né? A gente viu isso. Pedro Collor derrubou o Collor. Né? Então, quando entra família e aquilo ali, as pessoas prestam muito atenção. É claro que se algo que beneficie os filhos de Bolsonaro, proteção aos filhos de Bolsonaro, isso tende a ser muito ruim, mas eu sempre penso que isso tende a ser muito ruim combinado com outras coisas. Vamos lá. Bolsonaro só pensa nos filhos. Bolsonaro não pensa na economia, aumentou o desemprego. Bolsonaro enfrentou muito mal a crise do coronavírus, por isso muita gente morreu e por isso aumentou o desemprego. E aí, enquanto isso estava acontecendo, ele ficou só pensando nos filhos. Essas coisas todas juntas, elas podem ser devastadoras para Bolsonaro, não tenho a menor dúvida disso. Veja só, beneficiar os filhos seria um problema menor, como a corrupção também nos governos anteriores seria um problema menor, não havendo recessão, não havendo desemprego. Né? Agora, quando há recessão e quando há desemprego, o eleitor pensa e vai pensar o seguinte, vai dizer assim, olha, esse cara, a minha vida piorou com ele. E, além disso, ele só pensa em roubar e só pensa nos filhos, eu não quero mais esse cara aí. Tá? E Moro? E o futuro de Moro? Você disse, naturalmente, é fato, Moro perde a visibilidade. Claro, saiu do governo, deixou de ser ministro, vai perder, mesmo que haja alguns movimentos em torno dele, né, de apoio, de busca de colocá-lo em evidência, ele agora fica com dificuldade em relação a isso. Mas como é que você enxerga o futuro dele? Um cara que entrou no governo para ser um super-ministro, aspirando, tinha aí duas leituras, né? Aspirando ir para o Supremo, ganhar uma vaga no Supremo e ganhar uma vaga no Supremo ou, quem sabe, ser candidato à presidência da República. Né? E agora? A vaga no Supremo já era. Acabou. Essa não vai ter. Precisa ser indicado pelo presidente, precisa da aprovação dos senadores, então a vaga do Supremo já era. Ser candidato a presidente só pode em 2022, então ele vai ter que viver até lá. O que ele vai fazer até lá? Ele vai ser secretário do Ratinho Júnior no Paraná, ele foi convidado. Vai ser secretário do Witzel no Rio de Janeiro, ele foi convidado. Não foi convidado para São Paulo. Né? Ainda assim, vamos supor, qualquer um desses convites, ele aceitar um desses, ele vai ter mídia nacional? Não vai ter. Ele vai fazer um canal do YouTube para fazer lives, né? Ele vai ter um programa, o Caldeirão do Moro. Não sei, né? Ele precisa ter uma visibilidade nacional. E aí ele teria que virar comentarista dos malfeitos do governo Bolsonaro, imaginando que não haverá resposta contra ele, que também eu acho improvável, tá? Só para a gente finalizar, e o presidente Lula, o ex-presidente Lula, como é que ele fica nesse cenário aí? Você me lembrou, estou perguntando justamente porque você falou de visibilidade agora de Moro, né? O ex-presidente Lula tem tentado ganhar visibilidade, é evidente, em alguns no YouTube, fazendo lives e tal.
mas ele tem ficado bastante de fora da mídia, muito fora da percepção do grande público. E o ex-presidente Lula? Olha, quando a gente fala de Lula, eu sempre comento, né? No Brasil, os partidos, infelizmente, eu acho que é um dos nossos principais problemas, os partidos são muito menos importantes do que os indivíduos. Em todo país do mundo, você fala nos indivíduos, nas figuras políticas, né? O primeiro-ministro do Reino Unido, primeira-ministra da Alemanha, seu principal opositor, mas lá fala-se muito mais nos partidos do que nós aqui no Brasil. Tá? Os partidos são muito mais relevantes, até nos Estados Unidos, presidencialista, com um poder executivo forte. Quando a gente fala de Lula, é inevitável falar do PT. O PT é uma máquina partidária muito forte. Ele tem esses votos... não existem votos cativos, né? Eu diria votos repetidos no Nordeste, um eleitorado nordestino, eleitorado esse que não é só para presidente, é um eleitorado que elege petistas para assembleias legislativas no Nordeste, para a Câmara dos Deputados em Brasília, governos estaduais petistas no Nordeste. Então, ele tem um capital eleitoral e político junto com ele muito grande. Né? O fato de ele não ter agora muita mídia, etc., não significa que ele não tenha junto com ele uma máquina de guerra política, no bom sentido, quer dizer, o partido é uma máquina de guerra política. Quem dera existisse um outro partido com o perfil do PT ocupando a direita. Não há, né? Porque aí a disputa seria mais bem organizada, não existiria um Bolsonaro, por exemplo, nesse sentido, tomando decisões, sei lá, que fogem, né, ao normal da política. Então, quando a gente fala de Lula, a gente tem que imaginar a força de Lula e do PT, não podemos desvincular, terá o seu momento para se manifestar, e será um momento eminentemente eleitoral, 2020 e 2022. Né? Enquanto isso, seus deputados estão trabalhando em suas redes sociais, senadores, seus governadores, quer dizer, é uma máquina formidável a liderada por Lula. Alberto, muitíssimo obrigada por atender a gente, foi um prazer conhecê-lo e conversar com você. Igualmente, Vivian, se quiser outras conversas, estou disponível. Foi muito agradável aqui conversar com você e poder, né, falar daquilo que eu gosto, que é política. Então, eu vou contar com você outras vezes. Muito obrigada de novo. Um abraço. Um abraço.